Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Fred Corte, para mais uma aula aí no canal Dom Fredon. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aí nesse ano letivo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o chamado capitalismo pós-industrial, o que para alguns costuma se chamar da terceira revolução industrial. É aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, pós década de 1960, em que o sistema capitalista promove algumas transformações no seu modo de produzir. Antes da gente falar especificamente sobre isso, vamos só relembrar um pouquinho aqui do período anterior, o início do século XX, o chamado Fordismo. O Fordismo é um modo de produção em massa baseado na linha de montagem. Teve esse nome porque o primeiro a instalar esse tipo de produção em suas fábricas foi o estadunidense Henry Ford. O Fordismo é uma linha de produção baseada na teoria econômica de Frederick Taylor. Frederick Taylor desenvolveu esse modelo econômico de racionalização da produção. E o Henry Ford ele vai introduzir esse mecanismo de produção em suas fábricas. O Fordismo tem como principais características a produção em massa, ou seja, produzia em grande quantidade. Você tinha aí, dentro do Fordismo, as chamadas linhas de montagem, que era a produção em massa. Era uma espécie de uma produção, costuma-se dizer, de semi-automatizada. O Fordismo foi o responsável por aumentar o consumo, não só nos Estados Unidos, mas também essa maneira de se produzir, ela é levada para diversas outras regiões. Então, produzindo em massa, você acabou promovendo aí um consumo muito maior. Agora sim, já que a gente revisou um pouco sobre essa questão do Fordismo, vamos falar então sobre o chamado Toyotismo. O Toyotismo é um modelo de produção de mercadorias instituído no Japão, numa fábrica de automóveis com o mesmo nome, que leva o nome a esse modelo, que é a Toyota, que vem substituir o modo de produção fordista, que era o modo de produção anterior. O Toyotismo ele chega através do desenvolvimento da informática e da robótica. Introduz um sistema informatizado de produção, que passa a substituir o trabalho humano por um trabalho de máquinas. Então, aquele modelo anterior da linha de montagem, da produção em massa, ele passa a ser abandonado pelo Toyotismo. Então, o Toyotismo ele vem substituir o Fordismo e, ao invés de continuar essa produção em massa, o Toyotismo vai passar a produzir just in time. O Toyotismo vem passar a produzir algo automatizado e programado. Não se produz mais em massa. É como se a produção passasse a ser conforme a necessidade do consumo, e não o contrário, como acontecia no Fordismo. Isso vai ser muito comum a partir dos anos 1960 e 70, que é um momento pós-Segunda Guerra, é um momento em que alguns países ainda passavam por um processo de reconstrução econômica. O Japão era um desses países. Então entendeu-se o seguinte: você não pode mais produzir em grande quantidade. Há necessidade de se produzir o necessário. E aí cria-se essa expressão, a produção just in time, ou seja, só naquele tempo. Há uma programação para saber o que você vai produzir. O Toyotismo ele vai introduzir algumas mudanças nesse modelo de produção, como por exemplo, a produção adequada à demanda, a redução dos estoques, a diversificação dos produtos fabricados, diferente do período anterior no Fordismo, em que você produzia em massa e era sempre a mesma coisa, a automação do processo produtivo e uma mão de obra muito mais qualificada e multifuncional. Então o Toyotismo ele vem com a finalidade de substituir o modelo anterior. Passa a ser introduzido em diversas partes do mundo a partir dos anos 70 e 80. Então, para alguns estudiosos, esse é o modelo característico como o chamado capitalismo pós-industrial. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa aula. Trouxe para vocês algumas informações importantes. Então,
era isso que eu tinha para dizer para vocês aí. Finalizando essa aula, continuem com os estudos, né? Fiquem atentos aí, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.